Bem, vamos para o próximo ponto. A gente agora vai falar sobre a formação do Antigo Testamento a partir, de Rolf Rendtorff, tratando da composição do livro de Juízes. E ele diz o seguinte: após a história da tomada da terra pelos israelitas, segue-se a apresentação da época dos juízes. Para esta, o deuteronomista tinha à sua disposição uma série de narrações sobre personagens individuais de destaque, os quais prestaram ao povo, em tempos de calamidade política, serviços decisivos. Então, vocês devem lembrar, quando a gente falou a respeito do livro de Josué, que, de acordo com Rolf Rendtorff, a gente tem o livro de Juízes dentro de um bloco chamado obra historiográfica deuteronomística. E essa obra historiográfica deuteronomista é um bloco literário que vai desde o livro de Deuteronômio até o segundo livro dos Reis, entende? Então, essa coleção, ela pega esse período, certo? E vai trabalhando os livros em diante naquela perspectiva deuteronomista, em que está sempre lembrando a questão de que o fulano fez isso ou fez aquilo que agradou a Deus, desagradou a Deus, e por isso teve uma consequência. Basicamente isso daí. Tanto que no livro de Juízes é feita uma exposição resumida do decurso da história após a morte de Josué, e a história é considerada sob o ponto de vista de que os israelitas, eles repetidamente se afastaram da adoração ao Deus único. Ouve, ó Israel, Jeová é o único Deus, ou Javé é o único Deus, Yavé, do tetragrama Yod-Rei Vav-Rei. E aí nisso aquele caso, eles se afastaram da adoração ao Deus único e passaram a servir outros deuses. O castigo por esta apostasia foi que toda vez o Senhor dava na mão de espoliadores, o Senhor os dava na mão de espoliadores, isto é, de povos vizinhos hostis. Somente quando no aperto clamavam a Deus, ele os salvava através de um juiz, que o Clyde prefere libertador. Aqui, portanto, a exigência de adoração exclusiva ao Deus único tornou-se o princípio diretivo para entender a história. E isso, por exemplo, a gente encontra também nos livros dos reis. Nos livros dos reis, nós vamos observar aquela questão de que fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor, fulano fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você vai reparar que isso acontece demais. Tanto que no encerramento do livro dos reis, você vai perceber que, olha, a consequência da idolatria, a consequência do pecado, a consequência da apostasia, deu nisso daí. O povo foi levado para a dispersão assíria ou para o exílio babilônico. Então a gente vai verificar que por causa dessa ideia mestra, homogênea, e por causa de sua nítida relação com o Deuteronômio, denomina-se a exposição da história que se estende de Josué até o segundo livro dos reis de obra historiográfica deuteronomista. Então, fazendo um apanhado de novo do que a gente falou lá em Josué, a gente está aqui agora em Juízes. Nesse caso, voltando ao que nós falamos, o deuteronomista ele tinha à sua disposição uma série de narrações sobre personagens individuais de destaque, e esses caras prestaram serviço ao povo em tempos de calamidade política,
prestaram serviços decisivos. Estes chamados juízes maiores são carismáticos, quer dizer, varões subitamente chamados pelo Espírito de Javé para assumir o comando do exército israelita, mas não eram detentores de um determinado cargo fixo. Tanto que a liderança deles não é uma liderança do tipo, vamos votar, vamos escolher, ou fulano é o herdeiro de Beltrano. Não. A ideia é, o povo está no sufoco, Deus vai, Fernando, estou te chamando, levanta, vai trabalhar, vagabundo, entende? Mais ou menos assim. Então, assim, mete a cara, vai que vai. Então, Deus chamou você, Fernando, vamos embora então. Deus me chamou, vamos embora então. Está resolvida a parada. Agora, antes de isso acontecer, o povo faz o quê? Clama ao Senhor. Então percebe, não é uma liderança do tipo, eu sou filho do antigo juiz, eu sou neto do antigo rei. Não é nada disso. A questão é o espírito, o cara, vou embora. Mais ou menos assim, certo? E aí, deixa eu ver aqui. As tradições relativas aos juízes maiores diferem muito quanto à sua espécie e extensão. Sobre o Otniel são fornecidas apenas algumas breves notícias. Juízes 3, versículo 7 a 11, ainda menos sobre Sangar. Juízes 3, versículo 31. Mais detalhadas são as narrativas sobre Eliúde, capítulo 3, versículo 12 a 30, Débora e Baraque, capítulo 4, Gideão, capítulo 6 a 8, e Jefté, capítulo 10, versículo 6 ao capítulo 12, versículo 7, que por sua intervenção lograram afastar dos israelitas a ameaça de guerra ou de dominação estrangeira. Então a gente tem essas tradições dos juízes. O deuteronomista apresenta todo este período como constante alternância de apostasia dos israelitas, castigo divino e salvação final, conforme expresso no seu programa introdutório, capítulo 2, versículos 6 até o capítulo 3, deixa eu ver, isso, até o capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6 também. E aí nisso, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver, vamos lá, nas observações preliminares, quase literalmente idênticas sobre a história dos respectivos juízes. Então a gente observa aqui que isso é expresso, a alternância de apostasia, castigo divino, salvação. Apostasia, castigo divino, salvação, conforme expresso no seu programa introdutório e nas observações preliminares, quase literalmente idênticas sobre as histórias dos respectivos juízes. Capítulo 3, versículo 7 a 9, capítulo 3, versículos 12 a 15, capítulo 4, versículo 1 a 3, capítulo 6, versículo 1 a 6, capítulo 10, versículo 6 a 10. Ao lado das tradições dos juízes maiores, o deuteronomista inclui em sua obra uma lista de juízes menores, capítulo 10, versículo 1 a 5, capítulo 12, versículos 8 a 15. Estes são obviamente detentores de um cargo permanente de juiz de Israel, a respeito do qual nada de exato sabemos. Além disso, para poder compilar os acontecimentos em torno de Débora e Baraque, relatados no capítulo 4, tinha à sua disposição como tradição paralela o antigo Cântico de Débora, no capítulo 5. Também dispunha de um relato sobre a intentona de Abimeleque de estabelecer seu reinado em Siquém, capítulo 9. As histórias de Sansão, capítulo 13 a 16, e várias tradições individuais da época dos juízes, capítulo 17 a 21. Então nós observamos aqui
que diante desse quadro, que as pessoas elas iam contando, né, as histórias em separado, e aí alguém fez uma redação compilando essas histórias, fazendo um livro só. É como se de repente nós tivéssemos como é que eu posso dizer? Um testemunho do Renato, um testemunho do Fernando e um testemunho do Roberlan. Renato, Fernando e Roberlan morrem. E aí alguém, acreditando que eles tinham uma história positiva para contar, aí escreve lá o livro, digamos, 3 Homens de Deus. Aí nisso, primeira parte, aí vamos lá, Renato, segunda parte, Fernando, terceira parte, Roberlan, e quem lê pensa o quê? É uma obra só, mas não é uma obra só, é porque o escritor, ele passou por algumas pessoas que contaram a história desses caras, e aí nisso ele foi anotando, e aí o pessoal ia contando, ele foi anotando, até que ele foi juntando tudo e fez uma obra só, entende? Pelo menos é o que a gente observa aqui, a partir de Rolf Hendorf, na sua obra A Formação do Antigo Testamento. Então, deixa eu ver aqui, quanto deixa eu ver, isso, a gente para por aqui, porque o Rolf Hendorf, ele vai seguir daqui como se Ruth estivesse no mesmo bloco de Juízes. Então a gente vai deixar isso para depois, para a gente não misturar as estações. Mas é importante frisar, né, que assim, o livro de Ruth, que na nossa Bíblia segue-se ao dos Juízes, tem no texto hebraico um lugar diferente, de modo que os livros de Samuel seguem-se imediatamente ao livro dos Juízes. A gente verifica que nesse caso aqui a gente tem uma situação em que Ruth está no mesmo contexto, historicamente falando, mas não está no mesmo contexto literariamente falando, beleza? Mas vamos deixar Ruth para o momento de Ruth, certo?